assim, tem o cabelo mais raro do mundo, porque menos de 1% da população nasce desse jeito. Mas se o seu cabelo é loiro, ele nasceu pra se adaptar a clima sem sol. Os fios claros conseguem absorver mais raios UV e faz o seu corpo produzir mais vitamina D, que é o contrário do preto e liso. Você basicamente tem uma armadura contra o sol. Por ser o fio mais rico em melanina, você tem uma barreira natural contra raios UV e a poluição. Os carecas e calvos têm muitos poderes. Além de economizar em shampoo, você tem o cabelo mais fresco de todos e consegue cegar os seus inimigos com o brilho da careca. Já os cabelos crespos e cacheados são os mais fortes de todos. Eles criam um escudo pro seu couro cabeludo e também são um ar-condicionado natural, porque o espaço entre os cachos permite o ar circular, refrescando o seu corpo. A gente tá jogando Uno errado. Eu fui ler as regras e descobri que você não pode jogar a carta mais 4 sempre que quiser. De acordo com o manual, ela só pode ser usada se você não tiver mais nenhuma carta pra jogar. E tem mais! Se você achar que alguém jogou mais 4 sem precisar, pode pedir pra ela mostrar as cartas que tem. Se ela realmente tiver jogado errado, ela compra 4 cartas. Mas se você acusou sem razão, quem compra 4 é você. Coisas que ninguém mais sabe fazer. Só 25% das gerações novas sabem ler a hora num relógio. E se você sabe que horas são aqui, comenta. E só 20% da geração Z sabe escrever com letra cursiva, porque todo mundo escreve com celular e computador. Menos de 10% das pessoas mais novas sabem fazer conta de cabeça quando tem mais de 2 dígitos. E só 0,5% da geração mais nova sabe falar em código Morse. Youtubers que quebraram recordes mundiais. O MrBeast já quebrou mais de 50 recordes, incluindo o maior número de pessoas caindo numa armadilha e maior prêmio em dinheiro. Um streamer chamado Nord quebrou o recorde de mais horas sem dormir e ficou mais de 264 horas acordado ao vivo. E só não ficou mais porque a polícia chegou na casa dele e fez ele dormir. Jake Bateman quebrou o recorde de mais ossos estalados de uma vez e conseguiu mais de 68 vezes e gravou tudo pro seu canal. Que agonia! O Speed quase fez a maior quantidade de mortais pra trás em 24 horas. E foram 664. Por fim, se você se inscrever, a gente traz o recorde de canal com mais inscritos pro Brasil. Pessoas que comem coisas bizarras. Michel Lotito comia mais de 1 quilo de metal por dia. Ele percebeu que conseguia comer qualquer coisa quando um copo quebrou na sua mão e ele conseguiu comer os cacos. Na vida dele, ele comeu 18 bicicletas, 15 carrinhos de mercado, 7 TVs, 2 camas, um caixão, skis, muitos metros de corrente, lâminas, pratos e um avião inteiro. Qual o QI desses famosos? O QI médio é 100 e qualquer um maior que 130 é considerado muito inteligente. O Elvis tinha 88 de QI e dizem que ele tinha dificuldade para se comunicar, mas compensava na música. Já o Snoop Dogg tem um QI de 147, que é considerado literalmente gênio. O Justin Bieber tá abaixo da média com 95. Mas mesmo assim ia muito bem na escola. A Kim Kardashian tem supostamente um QI de 160, que é basicamente o mesmo que o Albert Einstein. E o Elon Musk tem um QI de 155, que é inteligente, mas ainda menor que o da Lady Gaga. Momentos em que atores não estavam atuando. Quando o Cooper chora em Interestelar vendo o vídeo dos filhos, o vídeo que tava passando na real era dele com o seu cachorro que tinha falecido. E o diretor colocou sem avisar pra deixar a cena mais real. Em Friends, quando o Ross tava correndo atrás desse menino, o diretor resolveu zoar a Jennifer Aniston e jogou um manequim escada abaixo sem avisar ela. Então, esse susto quando ela viu foi 100% real. Nos filmes da Marvel, o Robert Downey Jr. tá sempre comendo. Só que isso não é atuação. Ele só é esfomeado. Ele levava tanta comida pro set de gravação que os diretores pararam de tentar impedir isso e só incorporaram a comida no meio do personagem e das cenas mesmo. Papagaios falando merda. Se puxar uma cordinha, o papagaio fala inglês. E se puxar outra, fala francês. E se puxar as duas? Já esse papagaio tem personalidade até demais. E esse aqui consegue ser pior. Ele pediu café pra Alexa. Alexa, faz café. Você nem bebe café, papagaio. Esse aqui é cantor. Esse eu confesso que me deu dó. A crise tá feia, eu tô precisando de dinheiro, vou vender você. Não pode. Vou vender, sim. Vou vender. Não pode. Qual é o lanche escolar em outros países? No Japão, as crianças levam marmitas super organizadas, com arroz, frango, legumes e muitas vezes uma decoração super fofa. Na Itália, eles comem massa. Sim, macarrão, lasanha. Na França, parece até restaurante. Salada como entrada, carne e legumes como prato principal e tem até queijo e sobremesa. Na Espanha, tem até camarão no almoço da escola. E no Brasil, depende. Alergias mais bizarras do mundo. Essa menina é alérgica ao frio. Quando ela coloca um cubo de gelo no braço por só 2 minutos, ele incha e arde muito. E se ela passar muito frio, vai parar no hospital. Essa
mulher é alérgica ao Wi-Fi. Ela diz que ficar perto dessas redes faz ela sentir coceira, dor na pele e até falta de ar. Então, todo mundo que mora com ela precisa usar fios pra usar a internet. Algumas pessoas têm alergia à vibração, que faz a pele ficar vermelha, coçando e ardida ao encostar em qualquer coisa que vibre ou se mexa muito, tipo um cortador de grama. Por fim, essa mulher ficou com um vergão enorme na testa e não conseguia descobrir o porquê, até ficar com a mesma coisa no pescoço e descobrir que era alérgica aos beijos do seu namorado. Empresas tretando com outras empresas. Em 2022, vídeos viralizaram de pessoas mostrando lanches do McDonald's com mais de 20 anos, em perfeitas condições, sem apodrecer nada. Só que alguns dias depois, o Burger King postou isso aqui, um vídeo nojento de um Whopper apodrecendo, cheio de mofo depois de só um mês. Isso viralizou e ninguém entendeu nada do porquê eles queriam mostrar isso pras pessoas, até eles revelarem que era pra mostrar que, diferente do palhacinho, eles usavam ingredientes de verdade no lanche. Bebês que nasceram no dia perfeito. No dia 18 de agosto de 2023, esse casal deu à luz a um bebezinho. Só que esse dia também era aniversário da mãe e do pai. E a chance disso acontecer é uma em 133 mil. No dia 1 de janeiro de 2026, à meia-noite e 20 segundos, nasceu o primeiro bebê do ano, chamado Miguel, no Rio de Janeiro. Só que na mesma hora, outra bebê chamada Ayla nasceu no mesmo hospital. E agora ninguém sabe exatamente qual dos dois foi o primeiro. Um casal tava há 5 anos tentando ter filho e no final de 2025 conseguiram. Finalmente, no dia 6 de janeiro, às 7 da manhã, a criança nasceu. E eles queriam um nome único que mostrasse o quanto essa criança era especial. E chamaram ela de Six Seven. Bichos imitando outros bichos. Esse gato cresceu com cachorros e age igualzinho um. Perguntaram o que a vaca faz e ele respondeu: esse gato late. Já essas garças aprenderam a miar pra ganhar comida de gato de graça dessa máquina. Ele quer muito ser uma ave. E esse cachorro imitando o outro cachorro que não tem uma pata só pra ganhar atenção. Gente, um bêbado tava andando na rua quando viu pessoas procurando por alguém que tinha sumido. Ele resolveu ajudar e se juntou pra procurar a pessoa. O grupo passou horas andando, mas mesmo assim não conseguiam achar o homem. Até que alguém teve uma ideia: chamaram o nome dele. E quando o policial gritou: Beiran, cadê você? O cara respondeu: ué, esse aí sou eu. O calango estava procurando por ele mesmo. Jeitos bizarros que outros países falam oi. Se um estranho cuspir na sua mão na Tanzânia, agradeça, porque o povo Maasai se cumprimenta dando as mãos e cuspindo pra abençoar o coleguinha. Já no Tibete, eles mostram a língua pra provar que não são demônios de língua preta. No Japão, eles abaixam em reverência pra cumprimentar. E o mais baixo que você for, mais respeito você tem por aquela pessoa. Já os Maori encostam o nariz um no outro pra compartilhar o hálito da vida. Enquanto em Tuvalu, eles chegam bem perto da pessoa e cheiram a bochecha dela. E os gringos acham bem estranho a gente dar 1, 2 ou 3 beijinhos. O The Rock ia nessa loja todo dia pra roubar chocolates. Ele fez isso a infância inteira e nunca foi pego. Mas quando cresceu e ficou famoso, resolveu voltar na loja e comprar todos os chocolates que eles tinham no estoque. E deixou lá pra qualquer pessoa comer de graça. O Jaden Smith, filho do Will Smith, criou um restaurante que não tem preço. Quem tem dinheiro paga quanto pode pelo prato, pra que quem não tem possa comer 100% de graça. E o Tom Holland, mesmo com a agenda super cheia, tem o costume de visitar crianças internadas no hospital com a sua roupa oficial do Homem-Aranha. Famosos que são fedidos. Dizem que o Johnny Depp não costuma tomar muito banho e nem escova os dentes. Pra filmar O Turista com a Angelina Jolie, ela obrigou ele a mascar chiclete pra mascarar o seu hálito de coco. O Brad Pitt já admitiu que não toma muitos banhos e que prefere usar lenços umedecidos pra se limpar. Ele também não usa sabonete nem desodorante. E os filhos dele chamam ele de papai fedido. O Liam Hemsworth falou que a pior parte de gravar Jogos Vorazes foi beijar a Jennifer Lawrence, porque ela tem muito bafo. Mas ela disse que comia atum e alho antes de gravar o beijo de propósito. Criminosos mais desprovidos de inteligência. 3 gênios resolveram roubar uma loja. Um quebrou a porta e o outro precisava jogar um tijolo pra quebrar o vidro. Só que sem querer, ele tacou o tijolo na cabeça do comparsa, que desmaiou logo quando um guarda chegou. Só que eles conseguiram fugir e no dia seguinte resolveram tentar de novo. Só que o tijolo de novo foi pra cabeça de um dos abestalhados e eles precisaram fugir. Mas resolveram testar uma terceira vez. Só que eles aprenderam a lição. Um dos caras agora ficou só vigiando. Só que mesmo assim, na hora de tacar o tijolo, ele quicou e bateu na cabeça dele. E na segunda tentativa, a mesma coisa aconteceu com outro cara. E sim, isso realmente aconteceu. Eu adoraria estar inventando, mas não tô, infelizmente. A internet não perdoou esse cara. Perceberam que ele não entendia inglês e que respondia qualquer comentário com esses 3 emojis. E aí meteram o louco pra zoar ele. Eu estou paralisado do pescoço pra baixo. Amor, amor, amor. Os meus pais me venderam. Ai, que legal. Estou com câncer, estágio 4. Supimpa. Meu pai tá grávido. Que lindo. Eu já descobri que bebês conseguem dormir nas posições mais esquisitas. Olha o jeito que esses pais encontraram a filha.
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Essa com certeza vai virar uma bailarina. Como que dorme bem nessa posição a ponto de roncar? Esse aqui parece um camarão. Medalha de ouro de ginástica nas Olimpíadas, com certeza. Com o maior áudio que dá pra mandar no WhatsApp. Eu resolvi testar. Comecei a gravar um áudio e deixei ele gravando enquanto fazia outras coisas. Depois de meia hora ele ainda tava mandando, então eu deixei. E fui olhar de novo depois de 1h30. E ele ainda tava gravando, que me deixou me perguntando até quando ia dar. Depois de 5 horas ainda tava mandando. E eu deixei gravando enquanto eu dormia. E quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar se ele ainda tava gravando. E ele tinha travado em 9 horas e 30 minutos. Essa mulher gravou um vídeo chamando o logo do Windows de feio e disse que seria muito melhor se tivesse a cara dela nele. Só que o vídeo viralizou e a empresa viu. E ao invés de reclamar, eles trocaram todas as fotos das suas redes por esse logo, além do logo de uma das suas lojas. Até hoje, 5 anos depois, ela é o único perfil que eles seguem. E agora que ela teve um bebê, eles mandaram uma caixa cheia de roupinhas com o fundo do Windows. Um cara viu esse espaço vazio numa exposição e resolveu colocar um abacaxi pra ver se alguém ia perceber. Ele achou que no dia seguinte alguém já teria limpado, mas quando ele voltou 4 dias depois, eles na verdade tinham colocado um vidro pra proteger a obra de arte. E ninguém desconfiou. E até quando perguntaram pra um crítico se aquilo realmente era arte, ele respondeu: sim, dá pra perceber pelo jeito que o artista intencionalmente amassou as folhas com o vidro. No fim, o cara confessou o que tinha feito, mas acharam que o abacaxi combinava tanto com a exposição que largaram ele lá. E se você nascesse sem essas coisas? Se você não tivesse nariz, até conseguiria viver, mas com dificuldade. Isso porque ele filtra o ar que você respira e protege os seus pulmões. Então você viveria com muitas infecções. Mas se você não tivesse polegares, não conseguiria escrever e nem segurar quase nenhum objeto. Se inscreve usando o polegar se você ama seus polegares. Já sem sobrancelhas, você viveria quase normalmente, mas cairia muito suor nos seus olhos e você teria muita conjuntivite. Sem língua até daria pra viver, mas você não sentiria o gosto de nada, engasgaria comendo qualquer coisa e só poderia comer alguns tipos de comida. E falar também seria praticamente impossível. Por fim, se você nascesse sem o seu buraquinho, não conseguiria se livrar do seu... E a sua única chance de sobreviver seria se fizessem um artificial. Esse vovô distribuiu panfletos chamando algumas pessoas pra fumar com ele. Só que isso aconteceu. Uma das pessoas que recebeu o panfleto postou ele na internet e o negócio viralizou. Criaram até um evento online e mais de 2.000 pessoas confirmaram presença. No dia, todo mundo tava gritando o nome dele e até subindo em poste só pra ver ele fumar o seu cigarrinho. Detalhe, tudo isso pra um evento que ia das 2 às 2h05. O McDonald's tentou humilhar essa empresa, mas acabou sendo humilhado. Ele escreveu na sua placa: e aí, sorveteria, quer fazer uma guerra de placas? E o restaurante vizinho respondeu na sua placa, dizendo: eu até queria, mas eu tô ocupado fazendo sorvete. Só que eles retrucaram, dizendo: que fofo, mas o nosso sorvete se faz sozinho. E a resposta foi: nossa, quer dizer que a sua máquina tá funcionando? Que surpresa! Mas aí um funcionário da sorveteria entrou escondido no McDonald's pra mudar a placa deles, pra entre aqui pra pegar diabetes. Esse é o seu lembrete que você não tá com essas coisas. Agradeça. Nariz entupido. A gente só percebe o quanto é bom respirar quando não tá respirando. Dor de garganta. A gente só dá valor pra engolir as coisas quando parece que tem arame farpado na sua garganta. Aquela espinha embaixo do nariz que dói pra cacete, mas que também não dá pra estourar. Afta. Agradeça se você não tá com nenhuma, porque elas duram semanas. Caganeira, por motivos óbvios. Cachorros que salvaram vidas. Esse cachorro sentiu um cheiro que nenhum humano percebeu e salvou milhares de vidas. Um dia, do nada, ele começou a cavar. Ele nunca tinha feito isso e a dona brigou pra ele parar. Mas mesmo assim, todo dia ele continuava cavando no mesmo lugar. Até o dia que ela resolveu olhar pra ver se tinha algo ali. E descobriu que o lugar onde ele tava cavando tinha um vazamento de gás. E que se ele não tivesse descoberto, o bairro inteiro teria explodido. O dono desse cachorro levantou no meio da noite pra fazer café, mas acabou tendo um ataque cardíaco no meio do caminho. Depois de 3 horas, a esposa dele acordou e conseguiu chamar a ambulância. Mas quando os médicos chegaram, acharam estranho ele ter sobrevivido por tanto tempo, sendo que não tinha ninguém por perto pra fazer os primeiros socorros. Foi aí que eles viram as marcas de pata no peito dele, porque o seu cachorro ficou pulando em cima dele pra fazer massagem cardíaca, que foi o que fez ele sobreviver. Como elas iam no banheiro com esses vestidos enormes? Primeiro, elas tinham que fazer em pé. A roupa de baixo era aberta no meio, pra elas não precisarem abaixar pra fazer suas coisas. Mas antes de chegar nisso, tinha várias camadas de roupa. Então elas levantavam essas camadas pra frente ou pra trás até chegar na roupa de baixo. O que significa que caíam vários resíduos nas roupas que não eram limpos. Então, basicamente, tudo tinha
tinha cheiro de chorume. Novos animais descobertos em 2025. Esse aqui parece o peixe bolha, mas não confunda, ele é o peixe cabeça de bolha. E ele foi encontrado no Peru. Lindo. Esse aqui é o Mustela mopbi. Ele foi achado na China e é uma das coisas mais fofas que eu já vi. Em Moçambique, descobriram uma nova espécie de tubarão e chamaram de tubarão guitarra por causa do formato. Se juntar com o peixe trombeta, vira uma banda. Lince ibérico com leucismo. Não é necessariamente um bicho novo, mas é a primeira vez que acham esse bicho com essa condição genética, que faz ele ficar com o pelo branquinho. Pessoas que compraram coisas bizarras sem querer. Esse idoso queria comprar um refrigerante, mas acabou comprando algo muito mais bizarro. Ele foi na máquina, apertou os botões e ficou esperando ele descer. Só que nada saiu e ele foi reclamar com o funcionário. Funcionário esse que percebeu que a máquina de vendas, na verdade, era uma máquina de cassino. E os botões que ele apertou tentando comprar a bebida, na verdade, fizeram ele ganhar 1,2 milhão de dólares. Um outro cara tava num leilão tentando comprar uma casa barata. Foi aí que ele viu um terreno por 5 mil dólares e comprou na hora, porque achou um bom negócio. Só que o que ele não percebeu é que aquele terreno, na verdade, era a rua inteira. E agora a cidade quer ela de volta. A diferença entre coisas que você nunca soube a diferença. Você chamou isso de jacaré a vida inteira, mas não é. O jacaré tem formato de U e o crocodilo em formato de V. A onça pintada tem pintas grandes com uma bolinha no meio. Já o leopardo tem pintas menores sem a bolinha. E a chita só tem bolinhas. A picada de mosquito normalmente é uma bolinha que coça muito. Já a de abelha dói e tem um pontinho no meio bem visível. A de aranha normalmente são 2 pontinhos. E a de cobra... você vai saber. Por fim, a foca faz cara de quem vai te pedir alguma coisa. E o leão marinho te julga. Coisas que são crime e você não sabia. Rabiscar a mesa da escola é crime. Apesar de ser só um desenho, a mesa é um patrimônio e esse desenho pode ser considerado vandalismo. Assim como falar mal de alguém pelas costas. Dependendo do que você falar, pode ser considerado difamação, principalmente se você inventar alguma coisa. Dar um apelido pra alguém também pode ser crime. Caso a pessoa se sinta ofendida, você pode até ser preso. Assim como pegar o lápis do coleguinha na escola. Se você achar qualquer objeto e pegar porque achado não é roubado, isso pode sim ser considerado furto ou roubo. Prendam ele! A minha vida foi uma mentira, porque essa borracha não apaga a caneta. Eu sempre escutei que essa parte azul era feita pra apagar a caneta, mas isso é mentira. Ela, na verdade, só é mais grossa e áspera do que outras borrachas, pra ser usada em papéis mais grossos. Só que quando você passa no papel normal, ela acaba rasgando ele de leve. E aí, qualquer coisa que esteja nele, inclusive caneta, vai com Deus nesse rasgo. Você tá andando no meio da rua quando do nada sai voando que nem bosta. É o que aconteceria se a Terra parasse de girar. Você e tudo que tá à sua volta sairiam voando a mais ou menos 1.600 km por hora, que é bem rápido, tá? Tipo quando o ônibus freia do nada e você cai. Todos os prédios iriam pro chão e o oceano iria invadir todos os continentes em tsunamis gigantes. Um lado do planeta ia virar um forno e o outro um congelador. Basicamente, todos iríamos morrer abraçadinhos. Como essas coisas eram no passado? Antigamente, pra usar aparelho, o dentista furava o seu dente com uma broca, fazendo buracos pra passar os fios de cobre que colocariam os seus dentes no lugar. De que adianta ter o dente reto e todo furado? A privada de hoje em dia é assim, relativamente confortável, mas no passado elas eram desse jeito. Um buraco na pedra que você tinha que usar em lugares públicos. Rolê divertido pra fazer com os amigos. Já a escova de dente é um objeto que você vê todos os dias. Eu espero. Mas as primeiras escovas eram feitas de bambu com algumas fibras na ponta e tinham o cabo pontudo pra servir como fio dental. Os filmes controlam a sua mente, mudando só a posição da câmera. Ele controla o que você sente. Quando ela fica embaixo e aponta pra pessoa, ela fica grandiosa. E por isso os heróis são filmados assim. Quando ela fica em cima, ele parece fraco e indefeso. E é usado quando alguém tá em perigo ou com medo. Devolve meu celular. A câmera torta faz o seu cérebro achar que tem algo errado e passa a sensação de perigo ou caos. E quando ela fica na altura do personagem, você confia nele. E assim, esse quadro se autodestruiu quando foi comprado por 1 milhão. No momento que o leilão acabou, a arte foi completamente destruída e todo mundo ficou em choque. Só que o que ninguém sabia é que o próprio artista tinha escondido esse triturador ali, só esperando a hora dela vender, pra criticar o mercado da arte que gasta milhões todos os dias. Aí a pintura toda ferrada foi vendida por 25 milhões. Produtos proibidos por serem golpe. Isso prometia tirar qualquer tolete entupindo a privada, usando ar comprimido. O problema é que esse ar às vezes ia pro lado errado e jogava água de bosta na sua cara. Já esse branqueava até o dente mais amarelo, porque o roxo neutraliza o amarelo. Só que a tinta era muito forte e começou a manchar os dentes das pessoas, demorando semanas pra sair. Por fim, esse cara ficou rico vendendo ar. Ele enlatou ar puro de cima de uma montanha, botou um bico pra você respirar e vendeu por 100 mangos. Só que tanta gente comprou que ele ficou milionário. Trends de internet que deram muito errado. A moda de colocar slime no cabelo viralizou muito e as pessoas logo começaram a imitar. O problema é que elas não sabiam que isso, na verdade, não era slime
real, e sim um creme pra cabelo que tinha essa textura. Já o slime secava igual cimento e ficava impossível de tirar, e alguns terminaram carecas. Em 2025, surgiu uma trend de misturar toda e qualquer coisa nojenta encontrada na escola pra tentar fazer um vírus do zero. Colocavam chiclete, comida, sujeiras aleatórias e deixavam o negócio lá por dias. Além de ficar com cheiro de leite azedo com esgoto, mandou várias pessoas pro hospital. Como os animais dormem? Girafa. Ué, deve ser de lado. Tá, porra! Imagina a dor nas costas. Flamingo. Os coitados dormem de pé com uma pata só. Soninho bom. Ai, quanto descanso. Elefante. Os únicos que dormem normal. Coisa mais fofinha desse mundo. Tubarão. Achei semi-fofo, mas me deu medo. Baiacu. Ele desinfla e fica pequenininho, xoxinho dormindo. Coruja. Tá amarrado. Qual letra daria melhor cadeira? O Z parece uma boa ideia, mas é desnecessariamente alto, e pequenas pessoas como eu não conseguiriam alcançar. O V seria mais confortável porque tem mais apoio, mas você ia ficar muito apertado. O Y seria parecido, mas melhor, porque daria pra quase deitar confortável, mas ele tem só uma perninha, que deixaria ele impossível de ficar em pé. Meu veredito, G. Tem um apoio perfeito. Esse vídeo parecia normal desse cara apresentando a namorada, só que duetaram parecendo que ele tinha sequestrado ela, e o próximo foi ela com a mão presa. Aí adicionaram gestos com a mão e obviamente não dava pra eles não terem o pé. Só que a polícia chegou pra prender ele, com um cara lá fora tentando negociar o sequestro. Até que o evento passou no jornal e chegaram muitos mais oficiais. O negócio ficou tão grande que o presidente se manifestou. E as reportagens não pararam, gerando até manifestações. Aí no fim ele foi corno e eles terminaram. O superpoder a cor do seu olho te dá olhos azuis. Primeiro, você é parente de todas as outras pessoas do mundo com o olho azul e enxerga bem melhor no escuro do que pessoas com os olhos menos claros. Mas se você tem olhos verdes, tem a cor mais rara do mundo. E você tem o equilíbrio perfeito entre enxergar no escuro e aguentar bastante luz. E o seu olho pode mudar de cor com o tempo. Por fim, olhos castanhos. São os olhos mais blindados de todos. Por ser muito escuro, você consegue olhar muito mais pra luz. E tem mais proteção contra alguns cânceres nos olhos. Recordes mundiais que você consegue bater. Comer uma pizza inteira mais rápido. O recorde é só 23 segundos e eu acho que eu já bati num dia de muita fome. Digitar o alfabeto com o olho fechado mais rápido. O recorde é 4,13 segundos. E testa aí. Fecha os olhos e tenta comentar o alfabeto mais rápido que isso. Ligação mais longa. É só 46 horas e eu tenho certeza que com os amigos certos é fácil de bater. Mais tempo equilibrando uma colher no nariz. É de só 30 minutos. Não é possível, esse eu vou bater. Além dos... Ele pintou por cima das pichações e o pichador ficou puto. Escreveu vermelho onde o cara ia pintar. E ele realmente pintou. Vermelho, pintura. Vermelho, pintura. Vermelho, pintura. Vermelho fora da pintura? Aí ele só lavou. Então aqui você vai lavar e aqui vai ser vermelho. Mas ele só pintou isso aqui. Plot, ele cansou e pintou. Aí ele pichou do outro lado pra ver o que acontecia. E ele pintou o prédio todo. Foi um bom jeito de terminar, amigo. Eu me diverti. Quebrando as leis mais boas do mundo. Em Israel é proibido colocar o dedo no nariz aos sábados. Em Nevada, nos Estados Unidos, é proibido homens de bigode beijarem mulheres. Segue uma imagem do meu esposo aí. Quebrei a lei. No Havaí, é proibido colocar uma moeda na orelha. E também é ilegal dar risada alta. Crime duplo. Na França, é ilegal chamar um porco de Napoleão. Eu não tenho porco, então... Por fim, na Suíça, é proibido dar descarga depois das 10 da noite. Se inscreve antes que eu seja presa. Cadê a outra metade do Coliseu? Caiu? Foi mordida por um gigante que tava com fome? Ele foi erguido basicamente pra fazerem espetáculos. Mas quando o Império Romano caiu, pararam. E ele virou um castelo que tinha igreja e até cemitério. Mas em 1349, teve um terremoto que derrubou uma parte dele. Mas ainda tinha sobrado bastante. Até que começaram a entrar nele pra roubar os seus materiais e ele ficou assim. Eu vou ler sua mente. Coloca o dedo na primeira lâmpada e quando eu falar troca, vai pra do lado. Quando eu falar troca de novo, pode ir pra da direita ou pra da esquerda. Beleza, troca. Troca e troca. Você escolheu em qual colocar, mas eu sei que não tá nem nessa e nem nessa. Beleza, continua com o dedo aí e agora troca. E uma última vez, troca. O seu dedo está aqui. Se eu acertei, se inscreve. E se você ligar uma luz no quarto mais escuro do mundo? Isso não é um objeto 2D, e sim uma maçã pintada com a tinta mais escura do mundo, que faz o seu cérebro bugar porque não vê profundidade. Por isso, se você pintar um quarto com ela, fica tudo 100% escuro. E dizem que se você ficar aí por mais de 10 minutos, começa a alucinar. Mas e se a gente adicionar uma lâmpada? Quase não ilumina nada, mas bebês com os nomes mais insanos. Esse é o primeiro bebê que não tem nenhuma letra no RG. Os pais queriam um nome único e tiveram uma ideia perfeita. Dar um emoji de nome. E assim nasceu o emoji de coração, emoji de coração, emoji de coração. Os pais não conseguiam escolher entre o nome que a mãe queria dar e que o pai queria dar. E quando ela nasceu, deixaram a própria recém-nascida escolher o nome. Botaram uma roleta na mão do bebê
amiga, que unha linda. E depois de momentos de tensão, decidiram que ela ia chamar Min. Os sorveteiros odeiam influencers. Todo dia, influenciadores iam no caminhão de sorvete desse cara e pediam sorvete de graça em troca de divulgação. Ele aceitou porque achou que a propaganda ia ajudar nas vendas. Mas todo dia chegavam mais e mais, pedindo dezenas de sorvetes grátis. E quando ele tentou dizer não, ameaçaram destruir ele nas redes. Mas foi aí que ele colocou essa placa, que gerou muito mais vendas do que qualquer divulgação. Influencers pagam o dobro. O quão raro é o seu rosto? Se você tem monocelha, você é raro, porque só 30% das pessoas do mundo tem a sobrancelha assim. Mas se você não tem nenhuma espinha, é parte dos 15% abençoados que não tem que lidar com essa merda. Só 5% das pessoas tem olho verde. Mas se você tem cílios duplos, é 1 a cada 10 mil pessoas. Por fim, se o seu arco do cupido faz um coraçãozinho, você é parte dos 30% mais raros. A gente vai morrer? O mundo vai acabar? Esse é um relógio que avisa quando a gente tá perto do apocalipse. Quanto mais perto da meia-noite, mais perto do mundo acabar. E esse ano ele ficou mais perto da meia-noite do que nunca. Meu Deus, a gente vai morrer. O que eu faço? Pelo amor de Deus, um apocalipse. Calma, esse relógio não é uma contagem regressiva. A situação piorou sim, mas é porque teve muita guerra, mudança climática e tudo mais. Então ele é mais um aviso, tipo, galera, vocês estão fazendo merda. Coisas que seu corpo não consegue fazer. Fazer cócegas em si mesmo. Não dá. Manter os olhos abertos enquanto espirra. Quase. Fazer enquanto tampa o nariz. Por quê? Para algumas pessoas é impossível levantar uma sobrancelha só. Esse eu consigo. E não dá pra fazer biquinho, mostrar o dente da frente e contrair o nariz ao mesmo tempo. Gente, olha um rato. Coisas que seu corpo não consegue fazer. Fazer cócegas em si mesmo. Não dá. Manter os olhos abertos enquanto espirra. Quase. Fazer enquanto tampa o nariz. Por quê? Para algumas pessoas é impossível levantar uma sobrancelha só. Esse eu consigo. E não dá pra fazer biquinho, mostrar o dente da frente e contrair o nariz ao mesmo tempo. Gente, olha um rato. Ela colocou 3.000 pop sockets na parede pra depois apertar todos. Só que o dono da empresa viu e mandou mais 9.000 pra ela colar no carro dela. Demorou 21 horas só pra tirar tudo da embalagem e mais 21 pra colar tudo no carro. Só que ficou tão bom que a empresa mandou mais 7.000 pra ela colar no chão dela. E o resultado ficou muito satisfatório. Coisas que você pode fazer depois de morrer. Virar tinta de tatuagem. Dá pra misturar as suas cinzas numa tinta pros seus parentes tatuarem no corpo. Mas por $1.000 você pode virar fogos de artifício. E os seus pedacinhos vão se espalhar por aí quando ele explodir. Mas se você quiser gastar mais, vire um diamante pela bagatela de R$15.000. Ou coloque as suas cinzas num vinil que toque a sua música favorita. Esse eu confesso que eu gostei. E se nada disso estiver bom, você pode ser enterrado nas raízes de uma planta e virar uma árvore. Além das coisas que você pode fazer depois de morrer. Virar tinta de tatuagem. Dá pra misturar as suas cinzas numa tinta pros seus parentes tatuarem no corpo. Mas por $1.000 você pode virar fogos de artifício. E os seus pedacinhos vão se espalhar por aí quando ele explodir. Mas se você quiser gastar mais, vire um diamante pela bagatela de R$15.000. Ou coloque as suas cinzas num vinil que toque a sua música favorita. Esse eu confesso que eu gostei. E se nada disso estiver bom, você pode ser enterrado nas raízes de uma planta e virar uma árvore. Além das... pessoas há 100 anos achavam que 2026 ia ser. Pra eles, a gente não ia andar de carro, só de avião. E as pessoas iam conseguir conversar a quilômetros de distância. Pelo menos isso acertaram. Pra eles, doenças não existiriam mais. E como visto em 2020, não rolou. Também achavam que todo mundo viveria mais de 100 anos e pessoas com 75 seriam basicamente adolescentes. Também previram que crianças e adolescentes seriam tratados como adultos, tendo as suas opiniões respeitadas. Como você acha que vai ser daqui 100 anos? Ô Enzo, tá tudo bem? O que acabou em 1945? 1944. Receba a inteligência. Escreva uma pergunta usando porquê. Por quê? Qual o oposto de bonito? João. Eu não sei quem é João, mas coitado. O que causa o desmatamento? Esse papel. O pior é que ele não tá errado. Escreva 6 palavras que dá pra soletrar. 6 palavras que dá pra soletrar. Gênio. Essa é a nova pessoa mais baixa do mundo. O recorde antes era de Chandra Danji, que tinha 54 centímetros. Mas ele infelizmente faleceu em 2015 e o recorde foi pra esse cara, Edward Hernandes, que tem 70 centímetros. Mas aparentemente isso é alto
alto demais, porque descobriram que esse homem de 20 anos é muito mais baixo. E ele ganhou o recorde com 65 centímetros. Esse cara fez uma música pra zoar os ricos, mas não achava que ia dar nisso. Ele tava muito bravo, porque todas as músicas falavam sobre dinheiro e ostentação. Então fez uma música que falava do contrário, comprar roupas de $1 no brechó. E gravou um clipe baratinho pra ela de zoeira. Só que alguns dias depois, a música viralizou e assim surgiu essa lenda. Pessoas geniais que enganaram a internet inteira. Em 2021, uma empresa anunciou uma bola de basquete autografada pelo Michael Jordan por só $23. Ele esgotou em minutos. E as pessoas ficaram muito felizes quando receberam, porque ela realmente tinha uma assinatura. E vinha um QR Code pra um vídeo do Michael Jordan assinando a bola. Mas quando abriam o vídeo, descobriam que quem assinou foi esse cara aleatório chamado Michael Jordan. Falaram que esse gago nunca ia poder cantar, mas se arrependeram. Ele sofreu bullying pela gagueira a vida toda. E mesmo amando música, todo mundo falava que se ele nem conseguia falar, ele não ia conseguir cantar. Mas um dia ele decidiu cantar mesmo assim. E surpreendendo todo mundo, a música ficou extremamente famosa e pegou o primeiro lugar. Ladrões que mexeram com a pessoa errada. Esses caras queriam roubar uma academia, mas esqueceram que lá tinha aula de luta. Eles vão direto roubar o celular da secretária. Só que ela deu um grito e eles se porque os lutadores de jiu-jitsu ouviram e saíram correndo atrás dos caras. Eles perceberam a cagada. E atrás foi 1, 2, 3, 4 lutadores. E eles nunca mais entraram numa academia. সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আচ্ছা বাবা, কি হয়েছে বলো তো? সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করছো? শুভ, এই শুভ, এই যে বাড়িতে আমার মা, বোন টুম্পা। আপনাকে যদি কখনো বলা হয়। 3 দুগুণে কত? 6। গুড, ভেরি গুড। একটা ফোন আসতেছে, বুঝছো? আমি মা, ভাইয়ের সাথে কথা কিন্তু এই 4 লাইন তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা, ঠিক আছে? ও এটা, আরে এটা অচেনা শহর, অচেনা মানুষ। একজনকে তো অন্তত ছিল। হ্যালো, আমি শুভ। শাবাশ। পরের 4 লাইন আবার আমরা আগামীকাল শিখবো। কি কি হয়েছে বলেন তো? জীবনটা
কেমন আছিস? কেমন আছিস রে? পড়াশোনা? আসসালামু আলাইকুম মা, কেমন আছো? টুম্পা কেমন আছে? আমি ভালো আছি। কোনো সমস্যা হচ্ছে না না? কথা বলবেন না কিন্তু আমার উল্টা পাল্টা কথা কি এর দেখছো? উল্টা পাল্টা কিসের কথা দেখ? অবাক হলেন? বছরখানেক আগে পারিবারিকভাবে আরেকবার যদি দেখছি না তন্মীর সাথে বাজে আচরণ করতে, টুকরা টুকরা করে। আচ্ছা ভাইয়া, রাখবো। একটা কি বল? হ্যাঁ, আজকের মতো তাহলে ক্লাস শেষ। সাবধানে সবাই বাসায় যাও, ঠিক আছে? কালকে আবার দেখা হচ্ছে। যোগ বানা ফেললেন, এমন কেন আপনি? কপাল ভালো, জাফর ভয় পেয়েছে, তাহলে তো আমাকে দিকের মধ্যে ভাষায় দিতে। শুনলাম এই জায়গায় নাকি মাগুর মাছের চাষ করে। সময় নেই, যে কাজের জন্য এই শহরে আসছো সেটা অতি দ্রুত শেষ করে আন্ডারগ্রাউন্ডে তন্নি, আই এম সরি। এই, তুই আমাকে চিনোস? চিনোস না তুই আমাকে? তুই আমাকে চিনোস না? সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে বন্ধু, হ্যাঁ? এই এ বন্ধু, আপনার অঞ্চলে শুধু জাফরেরই একটু সরি বলাটা ঠিক হয়নি। সোহা বলো তো 7 যোগ 3 কত? ভেরি গুড। আনবো, সব কিছু আনবো। মার খেয়াল রাখিস। আচ্ছা।